A gente usa o computador e o celular todo santo dia, né? Mas já parou para pensar como é que eles conseguem lembrar de absolutamente tudo? Do primeiro e-mail que foi enviado até a última foto que foi tirada? Bom, hoje a gente vai dar uma espiada na arquitetura invisível que faz o nosso mundo digital girar, a memória do computador. É ela que permite que tudo funcione. Então, bora mergulhar nisso. Pois é, para onde será que vão os dados quando a gente desliga tudo? O que acontece com aquele trabalho, com as fotos, com os jogos? A resposta para isso está numa divisão bem interessante na tecnologia de armazenamento. Pensa que é quase como a diferença entre a memória de curto e a de longo prazo de uma pessoa. Nessa nossa análise, a gente vai fazer uma verdadeira jornada. Vamos começar pelo tijolinho fundamental de toda a memória, passar pelas tecnologias que usamos todos os dias e, claro, dar uma olhada no que o futuro reserva. Estão prontos? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Não importa se a tecnologia é super avançada ou mais antiga, toda a memória de computador se baseia num conceito único e, olha, elegantemente simples. É um verdadeiro pilar da nossa era digital. Para entender isso, imagina um simples interruptor de luz. Ele só tem duas posições, ligado ou desligado. Isso pode representar um 1 ou um 0. A gente pode mudar a posição dele, o que seria escrever um dado, e pode olhar em que posição ele está, o que seria ler o dado. Agora imagina, bilhões desses interruptores, só que microscópicos. É basicamente isso que forma a memória de qualquer dispositivo. Agora, vamos para a grande divisão nesse universo da memória. Aqueles bilhões de interruptores se organizam em duas grandes famílias. E o que define a diferença entre elas é algo bem simples, na verdade. O que acontece quando acaba a energia. É exatamente isso aí. A memória volátil é como se fosse a nossa memória de curto prazo. Ela é super rápida, mas é temporária. Se desliga, já era. Já a memória não volátil é essa nossa memória de longo prazo. Ela guarda tudo, mesmo quando o aparelho está desligado. Essa diferença, por mais simples que pareça, define o funcionamento de todos os nossos computadores. E essa tabela aqui mostra onde as tecnologias mais conhecidas se encaixam. A gente vê a RAM ali como a rainha da memória volátil, rápida e temporária. Enquanto isso, a ROM e a flash são as guardiãs dos nossos dados, as não voláteis. Cada uma tem o seu lugar e a sua função específica nesse ecossistema digital. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo na família volátil. A RAM é a área de trabalho do computador, sabe? Onde tudo acontece em tempo real. E dentro dela existe um dilema clássico, fundamental, entre velocidade e custo, que basicamente dita o design de quase todo o computador que a gente usa. O mais interessante aqui é essa troca. A DRAM é como um balde furado. É barata, cabe muita água, mas você tem que ficar enchendo ele o tempo todo, senão a água vaza. Já a SRAM é tipo uma tranca de porta. É instantânea, super confiável, mas é bem mais cara e ocupa mais espaço. Nenhuma delas é perfeita para tudo. Então, qual a solução para esse dilema entre SRAM e DRAM? Uma hierarquia. É trabalho em equipe. Os computadores usam uma quantidade bem pequena da caríssima e rapidíssima SRAM como cache. É como ter uma mesinha de trabalho só com o que está usando agora. E aí usam uma quantidade enorme da DRAM, que é mais barata, para o resto, tipo uma estante gigante. O bom desempenho do computador é, no fim das contas, resultado desse trabalho em conjunto. Agora, pensa só, com bilhões de bits sendo lidos e escritos o tempo todo, uma hora ou outra erros podem acontecer. Uma partícula cósmica que atinge o chip, uma pequena flutuação de energia, esses eventos podem corromper os dados. Então, o sistema precisa de um jeito inteligente de se policiar e consertar esses pequenos acidentes. O único bit virado pode parecer algo bobo, mas pode causar uma falha geral no sistema, corromper um arquivo importante ou levar a um erro de cálculo crítico. Em sistemas essenciais como servidores de banco ou equipamentos científicos, a precisão tem que ser absoluta. Então, como se garante isso? A solução é o tal do Código de Correção de Erro, ou SCC. Funciona assim. Ao escrever os dados, o sistema calcula um código de verificação, tipo uma assinatura digital. Na hora de ler, ele calcula de novo e compara. Se os códigos não baterem, opa, tem um erro aí. E o mais impressionante é que, na maioria dos casos, o sistema consegue não só achar o erro, mas também corrigi-lo na hora. É como ter um revisor automático trabalhando sem parar na memória. Mas é claro que essa confiabilidade toda tem um custo. Esse número, 18,75%, representa o espaço extra que a gente precisa na memória só para poder adicionar essa capacidade de corrigir um único erro. É o preço da perfeição, digamos assim. Proteger os dados exige mais bits, o que significa mais custo e mais complexidade. Muito bem, agora vamos para outra grande família, a memória não volátil.
Essa é a tecnologia que permite que nossos aparelhos guardem programas, o sistema operacional e todas as nossas informações, mesmo quando estão completamente desligados. É o que dá de fato a identidade a um computador. A jornada da memória não volátil é, na verdade, uma busca constante por mais flexibilidade. Começou com a ROM, que era permanente, gravada na fábrica. Depois veio a PROM, que dava para programar uma vez. Aí veio a EPROM, que podia ser apagada com luz ultravioleta. Depois a EEPROM, que já era apagada eletricamente. E, finalmente, a memória flash, que encontrou o equilíbrio perfeito entre custo, densidade e conveniência que domina o mercado hoje. Uma evolução em tanto. E mesmo dentro do universo da Flash, tem duas variantes principais, NOR e NAND. A Flash NOR é ótima para leitura rápida, perfeita para o sistema de um carro, por exemplo. Já a Flash NAND é otimizada para guardar blocos enormes de dados de forma barata. Por isso era ideal para os nossos SSDs, pendrives e cartões de memória. É bem provável que estejamos usando os dois tipos agora mesmo sem nem saber. Essa hierarquia de memória que a gente acabou de ver, com SRAM, DRAM e Flash, nos serviu muito bem por décadas. Mas novas tecnologias estão surgindo com uma promessa bem ousada, a de embaralhar completamente essas linhas divisórias que a gente aprendeu a conhecer. Olha só esses nomes: STT-RAM, PC-RAM, ReRAM. O que todos eles têm em comum é que são não voláteis como a Flash, mas têm velocidades que chegam perto da DRAM ou até da SRAM. O ponto-chave aqui é que elas têm o potencial de unificar papéis. Imagina só uma memória que seja rápida o suficiente para ser a memória principal e que, ao mesmo tempo, guarde os dados quando o aparelho for desligado. Seria uma verdadeira revolução. E isso nos deixa com essa pergunta final. A busca por uma memória universal que seja rápida como a SRAM, densa como a DRAM e permanente como a Flash, essa busca continua. Se um dia ela for alcançada, pode mudar radicalmente a forma como os computadores são projetados. O que aconteceria se a distinção entre memória de trabalho e armazenamento simplesmente desaparecesse? Bom, o tempo dirá.